Esse passeio aí de 4 pessoas num jardim, uma cena de apenas 2 segundos, é considerada a filmagem mais antiga do mundo. Ela é de 1888, o Brasil ainda era uma monarquia. Foi gravada pelo francês Louis Le Prince na casa dele em Leeds, na Inglaterra, com uma câmera capaz de filmar a uma velocidade de 12 quadros por segundo. Ele até fez uma filmagem anterior a essa, mas que acabou perdida. E nesse mesmo ano também filmou uma segunda cena de 3 segundos do tráfego sobre a ponte da cidade, há mais de 130 anos. Olá, amigos da história, vamos entrar na máquina do tempo. Imagine que você está no século XIX e é um dos 33 felizardos espectadores da primeira exibição pública no mundo do cinematógrafo. No dia 28 de dezembro de 1895, se prepare. Você se sentará no salão indiano do Grande Café em Paris para assistir pela primeira vez na história a uma sequência de imagens em movimento, projetadas numa tela. A partir de agora, o cinema vai nascer bem diante dos seus olhos, com a apresentação de 10 filmes curtos, produzidos pelos irmãos Lumière, com cenas do cotidiano, imagens que o canal resgatou, algumas restauradas com muita qualidade e definição e outras bem menos. Nesta volta ao passado, o que a plateia assistiu naquela data foi isso: a movimentação das pessoas num dia normal numa praça de Lyon, na França. E o desembarque de fotógrafos que chegaram para um congresso na mesma cidade. A rotina do trabalho dos ferreiros naquela época. Ou dos cavaleiros que treinavam acrobacias sobre um cavalo. Também acompanharam a saída dos trabalhadores da fábrica dos Lumière, em Lyon. Ou gente tomando banho e nadando no mar. A cena de um café da manhã em família com o bebê. E outro bebê tentando pegar um peixinho no aquário. A brincadeira que deixa o jardineiro todo molhado. E a memorável cena de um trem chegando na estação. Tão realista que o público saiu correndo pensando que esse trem estava entrando no salão. Veja o que disse um dos espectadores naquele dia. Durante a exibição, ficamos sem palavras, atordoados, surpreendidos além de toda expressão. Essa declaração foi de Georges Méliès, que era um mágico, um ilusionista e que ficou encantado com as possibilidades que aquela invenção poderia trazer para a arte. Foi assim que já a partir do ano seguinte ele reuniu elementos do teatro, cenografia e efeitos especiais para dirigir o primeiro filme de terror da história, com o primeiro vampiro do cinema, A Mansão do Diabo, que nos Estados Unidos ganhou o título de O Castelo Assombrado, tinha apenas 3 minutos e foi feito intencionalmente para divertir as pessoas, em vez de assustar. Do mesmo diretor e roteirista francês, seria lançado em 1902 o primeiro filme de ficção científica, Viagem à Lua, em que um grupo de pessoas é levado até lá por uma cápsula lançada de um canhão gigante.
Mas assim que chegam ao destino, acabam capturados pelos habitantes lunares. Mas antes dos irmãos Lumière, não existia filme? É claro que existia. Naquela mesma época, vários inventores em diferentes partes do mundo já faziam experiências com imagens em movimento. O fotógrafo britânico Edward Muybridge criou um dispositivo para projetar os retratos como se eles se mexessem, uma espécie de GIF dos tempos antigos. Em 1878, ele apresentou a obra Cavalo em Movimento. Capturou com suas lentes uma corrida do animal e ainda provou que todas as patas do cavalo saem do chão ao mesmo tempo no galope, ficando ele suspenso por inteiro no ar durante um breve instante. E se os Lumière patentearam o cinematógrafo, William Dixon, um engenheiro da equipe de Thomas Edison, inventou o cinetoscópio em 1891. Era um instrumento para projeção interna dos filmes, que tinha um visor individual, ou seja, apenas uma pessoa por vez podia assistir. Bastava inserir uma moeda para exibição de uma pequena tira de filme, na qual apareciam imagens em movimento de cenas engraçadas, animais amestrados e bailarinas. A Carmencita foi a primeira estrela feminina em um filme, a primeira mulher a se apresentar para uma câmera de cinema com o propósito exclusivo de ser exibida ao público. E este foi o primeiro registro sonoro numa filmagem gravada pelo estúdio de Thomas Edison. Em 1894. Uma proeza, já que esse pessoal ainda tinha dificuldade em sincronizar imagem e som. E qual foi o primeiro filme exibido no Brasil? Aquelas mesmas imagens inaugurais dos irmãos Lumière, às 14h, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, em 8 de julho de 1896, para um público refinado e elegante. 2 anos depois, o imigrante italiano Afonso Segreto, dono da primeira sala de exibição do Brasil, gravou o mais antigo filme nacional, que retratava algumas vistas da Baía de Guanabara. Em 1908, Os Estranguladores, dirigido por Antônio Leal e Francisco Marzullo, é considerado o primeiro filme de enredo produzido no Brasil. Tinha 40 minutos e foi exibido mais de 800 vezes no Rio de Janeiro. Mas as imagens em movimento mais antigas registradas no Brasil e preservadas até hoje foram filmadas entre 1909 e 1926 por Aristides Junqueira, cineasta pioneiro, produtor e diretor de fotografia de Minas Gerais. Entre os registros estão cenas de família, das ruas e de políticos, como o então futuro presidente da República, Venceslau Braz, em 1913, em visita à capital mineira. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, até porque ele não seria possível sem o trabalho de todo esse pessoal precursor mostrado aqui, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima com uma história a mais!